Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Primeiro capítulo, versículos 5 a 17. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, vivia um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abiá. Sua esposa era descendente de Arão, chamava-se Isabel. Ambos eram justos, tementes a Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril e os dois já estavam de idade avançada. Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais no templo, pois era a vez do seu grupo. Conforme o costume dos sacerdotes, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Toda a assembleia do povo estava do lado de fora rezando, enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então, apareceu-lhe o anjo do Senhor, de pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado, e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse: não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu tua súplica. Tua esposa, Isabel, vai ter um filho, e tu lhe darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz, e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. Ele conduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor Deus. E há de caminhar à frente deles, com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, ouvintes da Rádio Agnus Dei, internautas que nos acompanham pelos meios de comunicação deste santuário, queridíssimas irmãs vicentinas, que alegria vocês estarem aqui. As irmãs vicentinas têm uma casa de missão aqui, bem perto do santuário, uma casa vocacional. Meus irmãos, minhas irmãs, festejar São João Batista deve significar para nós um momento de reflexão, para compreendermos como Deus age, como Ele suscita pessoas, como Ele impõe sua vontade. João, nós compreendemos na primeira leitura, foi ungido antes de ser concebido, antes de formar-te no ventre materno, eu já te conhecia, diz o Senhor. Antes de saíres do seio de tua mãe, eu já havia te consagrado para ser profeta das nações. Essa profecia de Jeremias se aplica a cada um de nós, na festa da natividade de São João Batista. Pelo batismo, nós nos tornamos profetas, consagrados, ungidos pelo Espírito para o anúncio da alegria do Evangelho. Tome consciência disso. Saiba que o Senhor lhe chamou desde o ventre materno.
E ele lhe consagrou pelo batismo para ser testemunha de Jesus. Não diga que não posso, que não sou capaz. É Ele quem capacita, aquele que chama, dar as condições necessárias para o exercício daquilo que Ele confia a cada pessoa, para o exercício da vocação profética, sacerdotal. Todos nós, batizados, participamos do sacerdócio de Jesus, vocês sabem disso. Ah, Senhor Deus, eu não sei falar, sou pequeno demais. Jeremias reconhece. E nós entendemos essas palavras a partir de nós mesmos, tão limitados, tão pobres. Mas o Senhor responde: não digas isso. O Senhor nos proíbe dizer. Não posso, não tenho condições. Não tenha medo, não tenhas medo. Eu estarei contigo para te defender. Eu falarei por ti. Bonita a vocação que Jeremias descreve. Então, diante da insignificância humana, da nossa impotência, da nossa incapacidade, o Senhor, aquele que chamou, vem e estende a mão. E o profeta diz: tocou-me a boca e disse: eis que ponho minhas palavras em tua boca. Eu te constituí hoje sobre o povo e reinos, com poder para destruir, para construir, para derrubar, para plantar, para semear. Você que está em casa, fique pensando. Essa é a sua missão, a nossa missão. Porque o Senhor nos toca e nos dá a força do seu Espírito. É lindo demais, né? Perceber como Deus nos ama. Ama-nos como somos. Enche-nos de alegria em percebermos o nosso nada e estarmos nas mãos dele, como o barro está nas mãos do oleiro, para ele fazer de nós o que ele quiser, para ele nos conduzir. Aí você que conhece a Bíblia, pode agora imaginar João Batista, o último dos profetas, o precursor, lá no deserto da Judéia, às margens do rio Jordão, gritando para as multidões que o procuravam: convertei-vos, mudai de vida, o reino de Deus está próximo, está próximo. Foi por isso que a gente rezou o Salmo 70, vocês se lembram? Foi tão bonito o refrão cantado, toca a alma da gente, nos impele a dizer: envia-nos, Senhor. Desde o seio maternal, sois meu amparo. Canta, você em casa. Desde o seio maternal, sois meu amparo. Sim, eu procuro o meu refúgio em vós, ó Senhor. Que eu não seja jamais envergonhado, porque sois justo. Defendei-me, libertai-me. Escutai minha voz, vinde em meu auxílio. Sede uma rocha protetora para mim. Quantas pessoas que me escutam estão encontrando nessa palavra o que elas procuravam? Fracas, você que está chorando,
Você que carrega fardos pesados, sois minha força, meu amparo, meu refúgio, Senhor. Sois uma rocha protetora para mim. Aproximemo-nos do Senhor e tudo será diferente. Já na segunda leitura, continuando esse itinerário que a igreja nos propõe na missa da vigília, da solenidade e da natividade de João Batista, a carta de São Pedro. A primeira carta de Pedro apóstolo, o principal dos apóstolos, primeiro Papa. Pedro, apóstolo, principal dos apóstolos. 4 letrinhas que formam a palavra Papa. Pedro, apóstolo, principal dos apóstolos. Porque Jesus o constituiu, está no Evangelho, ninguém pode negar. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edifico a minha igreja. Eu te dou as chaves do reino dos céus. Pedro diz, quer falar à comunidade cristã, a ele confiada, sem ter visto o Senhor, vós o amais. Sem o ver ainda, nele acreditais. Isso será para vós fonte de alegria, indivisível glória, a glória do céu, porque não vemos, mas cremos, porque mesmo sem vê-lo com os nossos olhos, nós acreditamos, nós o celebramos, nós o testemunhamos no seu Espírito que age em cada um de nós, sobre todos nós. E ele faz uma retrospectiva dos profetas e chega a dizer uma coisa muito importante para nós. Eles anunciaram o Cristo sem o terem visto. Eles o anunciaram na fé, que é a certeza do que nós não vemos. Mas agora, prestai atenção, pois aqueles que vos pregam o Evangelho, em virtude do Espírito, são enviados do céu. E a eles são dadas as revelações. Revelações que até os anjos, olhe bem, desejaram contemplar e não contemplaram o que nós contemplamos. Até os anjos desejaram contemplar. Querem que eu explique? Imagine os anjos, espíritos perfeitos, santos, que servem a Deus, que participam de sua glória, que estão na presença dEle, que o veem, são espíritos. Mas os anjos não tiveram, nem terão a alegria que o Senhor nos deu. Desculpa a emoção. E podermos receber o próprio Deus em comunhão. Nenhum anjo pode ter a felicidade que você tem em cada missa. Faço assim para mim, os que entenderam. Vocês não entenderam, não? Você entendeu o que é a missa? A grandeza. No Evangelho, a narrativa na missa vespertina da Natividade de João Batista, o glorioso São João Batista, a história de como foi João concebido. Havia um homem, sacerdote, chamado Zacarias. Sua esposa era descendente de Arão. A relação com a história da salvação, estão entendendo? Arão, servo de Moisés. Ambos, atenção, eram justos, tementes a Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Eu quero que você em casa guarde essa palavra, para você entender
Zacarias e Isabel eram justos, tementes a Deus e obedeciam fielmente os seus mandamentos, as ordens do Senhor. Não tinham filho. Porque Isabel era estéril, já era de idade avançada. Mas Isabel queria ter um filho. Zacarias também. Mas eram justos, tementes a Deus, obedeciam fielmente aos seus mandamentos. Quando Zacarias estava exercendo a função sacerdotal no templo, naquela ocasião ele foi sorteado para entrar no santuário. O santuário era fechado por uma grande cortina que o separava do átrio, da assembleia, como vocês estão aqui. E ali só entrava quem fosse escolhido, o sacerdote, para oferecer o incenso a Javé, ao Senhor. Ninguém podia entrar no santuário, não. Daí aquela linda passagem da carta aos Hebreus. Jesus Cristo entrou no santuário de um templo não feito pelas mãos humanas, mas pelo seu corpo, pelo seu sangue. Estabelece um novo santuário, onde todos podem entrar e contemplar sua paixão e dela participar em cada Eucaristia. Que coisa impressionante. Vocês me entenderam? Vocês que estão em casa, vocês que estão aqui me entenderam? Dá um sinal, porque quando eu prego eu gostaria de ver se as pessoas estão entendendo. Faz assim. Obrigado. Quem não entendeu, posso explicar depois, viu? Quando Zacarias estava lá dentro, sozinho, apareceu-lhe o anjo Gabriel. Porque os arcanjos, Gabriel, aquele que anuncia as ordens de Deus. Rafael, aquele que traz a unção para curar, como fez com Tobias. Miguel, aquele que defende a igreja, o povo batizado. Diga amém. Amém. Apareceu o arcanjo. O pobre Zacarias ficou com medo. Quem é que assustou-se? É humano. Encheu-se de temor. E o anjo disse: não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu a tua súplica. Tua esposa Isabel vai ter um filho, e tu lhe darás o nome de João. O Senhor ouviu tuas súplicas. Por que ouviu? Porque Zacarias e Isabel eram justos, tementes a Deus, obedeciam fielmente os seus mandamentos e a todas as suas ordens. Só existe graça, bênção para quem é temente a Deus e obedece os seus mandamentos. Obedece sua palavra. Mesmo reconhecendo-nos pecadores, porque o somos. Mas o temor a Deus, o respeito, a veneração, a adoração a Ele pertencem. O temor a Deus significa isso. A reverência, a adoração. O santo temor que o Espírito imprime naqueles que humildemente o procuram. Isabel vai ficar grávida, porque Deus ouviu suas preces, ouviu as preces de Zacarias. Por que as ouviu? Porque eles eram tementes a Deus, repito, obedeciam os seus mandamentos. É o que mais falta no mundo de hoje, é o que mais falta na igreja, é o que mais falta em muitos cristãos, jogados na bagaceira do mundo e dizendo: sou católico não praticante. Que coisa estranha, né? Declarar-se ser aquilo que você não pratica. Declarar-se ser o que você não é. Não sou praticante, então não é. Deixa eu dizer um exemplo, por favor.
Sou jogador de futebol, mas não jogo. Oh, então não é. Sou médico, mas não sei consultar. Gente, precisamos levar em conta as coisas de Deus. Precisamos repensar nossa vida e humildemente retomar os caminhos da fidelidade a Deus, do temor a Deus, da obediência aos seus mandamentos. Não importa se o mundo vai todo por esse caminho errado, da bagaceira, da prostituição, da idolatria do sexo, da imoralidade, das ideologias do nada, do vazio, que querem nos impor a qualquer custo. Respeitem-nos, por favor. Se é que vocês falam tanto de liberdade, respeite a liberdade das pessoas, a liberdade religiosa prescrita na Constituição Federativa do Brasil. Respeitem. Um princípio de reciprocidade. Nós o respeitamos. Respeite-nos também no nosso jeito de ser, de pensar, de celebrar, de crer, de esperar o que há de vir. Não tenhas medo, Zacarias. O Senhor ouviu tuas preces. Quando a gente reza assim, Deus responde. Diga amém. Amém. Aqui todos vocês têm histórias para contar das respostas de Deus na sua vida. Não é verdade, queridas irmãs Vicentinas? Quantas respostas na vida de cada um de vocês que estão aqui, de cada um de nós, na minha vida. Quantas vezes chorei na minha vida de padre e Ele me consolou. Quantas vezes me senti tão pequeno diante da missão e Ele me assistiu na pregação. Ele me acompanhou pelos caminhos missionários. Queridos irmãos e irmãs, o versículo 16 do Evangelho de Lucas, capítulo 1, que nós lemos e ouvimos na festa da Natividade de João Batista, de São João Batista, é a síntese do que eu quero lhes dizer. Ele, João Batista, conduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor, seu Deus. Ele há de caminhar à frente deles. Também nós devemos conduzir muitos do povo para o Senhor Deus. Daí o ano vocacional, o chamado silencioso, que o mundo quer abafar, mas não conseguirá. Como João conduziu tantos para o Senhor, sim. E quando lhe perguntaram, tu és o Messias? Não sou. E por que batizas? Eu vos batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis, ele vos batizará no Espírito. Nós recebemos esse batismo que João não recebeu. Mas João apontou para o povo, para as multidões, o Messias. Esta é a nossa missão. Apontar Jesus, testemunhá-lo nessa sociedade má, perversa, adúltera. Temos de dizer as palavras como Jesus disse, sem medos, com coragem profética, com audácia apostólica, o que parece faltar hoje para nós cristãos, em nossa igreja. Conduzir o povo para o Senhor. Conduzir o povo para o Senhor. Qual é a meta de nossa rádio? Você se lembra? Pode dizê-la, Clemence, qual a meta de nossa rádio? Conquistar o maior número possível de pessoas para Jesus.
conquistar o maior número possível de pessoas para Jesus. Assim seja. Amém. 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 São João Batista, rogai por nós. São João Batista, rogai por nós.